mudança no VAR. Mengão assina com meia. Dirigente do Flamengo encontra irregularidades na proposta do Vasco pela licitação do Maracanã. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Venho chegando nessa manhã de quarta-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas começaram a nos assistir? Já deixa o like de vocês. O like de vocês é muito importante. Você que não é inscrito, se inscreva no botãozinho preto aqui embaixo escrito inscrever-se. Você que não nos segue, passe a nos seguir. Somos 26 mil na plataforma azulzinha. E nada disso seria possível sem vocês. Se inscrevendo e nos seguindo é de graça para vocês e vocês continuam sendo mantidos informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Então, vamos para as notícias, porque a notícia que interessa e o resto não tem pressa. Começar aqui a falar sobre o Michael, do Corinthians, que pertence ao Shakhtar Donetsk. Foi vinculado aí, eu até trouxe essa notícia, de que o Flamengo estaria fechando o contrato com o Michael do Shakhtar Donetsk, pelo valor de 6 milhões de euros. Tá? Só que a verdade sobre o caso Michael veio à luz. O que acontece? O Flamengo fez uma proposta ao Shakhtar Donetsk, deve ter mais ou menos um mês e meio atrás. Informações trazidas por Mauro César Pereira, o Maurinho, né? Brincadeira. Que o Flamengo fez a proposta de 3 milhões de euros e foi recusado logo de primeira pelo Shakhtar Donetsk. Engraçado que praticamente um mês e meio depois, próxima janela de transferência, esse assunto veio à tona. Foi trazido pelos veículos de comunicação ontem, né, entre antes de ontem e ontem. Né? Isso é supostamente uma estratégia para elevar o valor de mercado do atleta, para valorizar o passe do atleta. Ou seja, não há proposta nenhuma de 6 milhões de euros, e sim houve uma proposta de 3 milhões de euros. Ah, o Michael disse não para o Flamengo e foi convencido a ficar no Corinthians. Cara, eu duvido. O Corinthians deve 11 meses de direito de imagem do atleta. É isso aí, 11 meses, 11 meses. Você acha que o atleta quer ficar num clube onde ele não está recebendo o que ele tem de direito, que é o seu salário, né? E a torcida do Corinthians vem pedindo a saída do Michael, não quer a permanência de Michael. Essa é a situação referente a Michael, né? Então, vamos seguir aqui e falar agora sobre o Vasco da Gama. Tentou de todas as formas impugnar Flamengo e Fluminense aí na licitação do Maracanã. Né? Usou vários artifícios, entrou na justiça, tentou de todas as formas. E ontem houve a abertura dos envelopes. E os concorrentes tiveram acesso às informações que havia na proposta dos outros concorrentes. E o diretor do Flamengo encontrou erro em proposta do Vasco por licitação. É isso aí. Vou trazer aqui para vocês. Ó. Os envelopes foram abertos e vistoriados por cada grupo, numa cerimônia realizada antes da suspensão do processo. O vice-presidente-geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunche de Abrante, alegou que a proposta do Vasco está ilegal no edital. Né? Em cerimônia realizada ontem, né, terça-feira, o representante do Flamengo, vice-presidente-geral jurídico, Dunche achou uma falha na proposta do Vasco e Dunche alegou que a proposta do Vasco é ilegal. Repetindo aqui para vocês, é ilegal. Eu vou trazer para vocês agora o vídeo de Rodrigo Dunche de Abrante, né, falando sobre o caso. Ele tem muito mais gabarito para poder trazer essa informação para vocês. Fica aí com o Rodrigo Dunche de Abrante. Já volto. Bom, eu recebi uma informação, ainda não tive acesso aos documentos pessoalmente, mas eu recebi uma informação de que houve uma tentativa do consórcio do Vasco de utilização de times, de direito de times de fora, Santos e o Brusque. Para mim, isso aí é ilegal, porque é uma tentativa
que viola o edital, né? O nosso edital não prevê essa utilização de times de fora para atender a população do Estado do Rio de Janeiro, né? Um próprio do Estado do Rio de Janeiro. E é uma pedalada aí do Vasco tentando chegar, mas mesmo assim não chega, né? Na nossa visão, esses times, né? O Brusque seriam jogos, não sei, não tenho certeza, estou falando por hipótese, tá? Se confirmar realmente que vai ter Brusque, o Brusque não tem jogos para jogar aqui. Aí diz que é jogos comemorativos, tem que ser jogos oficiais. Assim, eu acredito que a comissão vai reprovar essa tentativa. E se não reprovar, o Flamengo pode impugnar e tal. Mas assim, estou muito confiante, a proposta do Flamengo foi boa. Flamengo e Fluminense juntos atendem aos requisitos do edital totalmente. O mínimo são 70 jogos, e nós oferecemos mais do que isso, porque estamos os dois times na Libertadores, os dois times disputando o Brasileiro Série A, os dois times estão no Carioca, os dois times estão na Copa do Brasil, então a gente tem muitos jogos, então a gente atende com folga os requisitos mínimos, e vamos muito confiante aí para esse envelope e para o próximo também. Rodrigo, eu sei que essa disputa tem, pela licitação, 20 anos e tudo, mas isso tem reflexo na relação entre as diretorias, assim, a gente está vendo o Vasco pleiteando o Maracanã para semifinal do Carioca, e não sei se já foi liberado, não sei se é uma decisão que já você pode falar. Foi liberado, mas o Vasco pede carga máxima, não tem? Como é que funciona isso? Eu acho que é um negócio comercial como qualquer outro, e eu, pelo menos, eu não levo para o coração, mas assim, acho que o profissionalismo demanda que você supere esse tipo de questão. Acho que o próprio jogo de futebol tem muita rivalidade, mas acabou o jogo, acabou a rivalidade, né? É isso. Mas sobre a questão da proposta do Vasco, assim, como é que se tem essa informação para o torcedor entender por que o Flamengo, por exemplo, sabe a proposta do Vasco? Peraí, desculpa, você pode repetir que eu estava... Em relação à proposta do Vasco, por que o Flamengo sabe o que eles ofereceram? Vocês conseguiram analisar o documento na hora da assinatura para explicar um pouco o trâmite dessa informação? O Flamengo rubrica a proposta dos outros times, e os outros times rubricam a proposta do Flamengo. Então eles ficam sabendo de uma forma bem perfunctória o que tem ali, entendeu? Agora a gente depois vai ler com calma, vai subir, o Estado vai analisar, mas assim, a gente já sabe alguma coisa, mas precisa ler profundamente. São vários documentos que não foram olhados, mas assim, eu ouvi dizer, não fui eu que analisei, eu ouvi dizer que teriam jogos de fora do Rio de Janeiro, que eu acho que violam as regras do edital. Um dos critérios, né, para poder ganhar essa licitação são números de jogos. O mínimo aí 70, não, tem um mínimo, né? Cada número de jogos tem uma pontuação. O número máximo aí, a pontuação máxima, acho que é 30 pontos, né? Tem que ter aí 70 jogos. Flamengo e Fluminense juntos têm esses 70 jogos. Ambos disputam o Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Libertadores da América, Copa do Brasil. E o Vasco tentou burlar colocando o Brusque e o Santos. Pegou a assinatura do Brusque, com certeza foi lá em São Paulo pegar a assinatura do Santos, né? E já que o Maracanã mais é para benefício do Rio de Janeiro, para benefício de nós cariocas, né? Bom, a situação do consórcio Maracanã tem gerado muito desgaste entre os clubes de São Cristóvão e os atuais mandatários da licitação do estádio Mário Filho, com uma carga muito grande de jogos. Algumas vezes pedidos do Cruz Maltino para jogar no estádio foram negados. Dessa forma que a relação foi se desgastando e hoje os clubes lutam com todas as forças para vencer a licitação pelo período de 20 anos, a partir de quando a mesma entrar em vigor. Ambas as partes acreditam em uma vitória. E o Vasco aí pode ter aí a sua tentativa de conseguir o Maracanã frustrada devido a essa pedalada que ele vem tentando dar aí. Bom, mudando aqui de assunto, Flamengo assina com Meia por 7,2 milhões de salários e irá anunciar na Gávea. Não é o Michael. O Flamengo fechou um acordo com o jovem Igor Jesus, que virou pupilo de Tite e ganhou a confiança do técnico. Igor Jesus receberá um aumento salarial de aproximadamente 40% e receberá algo em torno de R$200 mil. Multiplicando esses valores por 3 anos,
o Mengão terá um custo aí de 7,2 milhões de salários com o jogador. Baixo, salário baixo, para o nível de jogador que é Igor Jesus. Aí daqui a pouco vem aí os europeus e levam o garoto por uma bagatela. Aí falam, não, mas a gente vai fazer aquele acordozinho que a gente vende 70%, fica com 30%, a gente vende 50%, fica... Cara, é sempre assim, né? Bom, vamos lá. Boa notícia que o Gerson, após cirurgia, visitou o Ninho do Urubu na terça-feira ontem. E o atleta tem previsão de volta daqui a 2 meses ao gramado. Muito feliz pela recuperação do Gerson, foi lá. Nos próximos dias, aí, ou na próxima semana, ele deve estar tirando os pontos, né? Gabigol, Wesley e Fabrício Bruno, que se recuperam de lesão, treinaram no campo com bola, mas não com o restante do grupo. Provavelmente, Fabrício Bruno deve estar presente no primeiro jogo da semifinal contra o Fluminense no sábado às 21 horas. Ele deve usar aquela máscara de proteção lá, né? Bom, teve uma reunião ontem na CBF para abordar alguns assuntos. Melhora do calendário, paralisação da data FIFA, número de estrangeiros. E por falar em número de estrangeiro, o limite de estrangeiro por time aumentou de 7 para 9 no Brasileirão. Clubes do Campeonato Brasileiro aprovaram a mudança no regulamento da competição, que já tem validade agora para 2024. O Flamengo tem 5 gringos no seu elenco, né? Então pode contratar mais 9 aí. Bom, e a outra mudança que foi muito elogiada, né? Uma mudança que vai fazer muita diferença é no VAR, né? O VAR vai ser mais transparente para que nós possamos entender de imediato o que está acontecendo. É o mesmo que acontece lá na NBA. Na NBA, quando acontece alguma falta, quando vai haver alguma revisão, no microfone eles já avisam, revisão, tal, né? Então vamos lá. Ó. A partir do Brasileirão de 2024, os juízes vão ter que detalhar ao público o motivo da marcação VAR dentro de campo. Dessa forma, os árbitros terão um microfone ligado a um sistema de som do estádio. Para colocar a ideia em prática, a comissão de arbitragem da CBF recebeu a aprovação da FIFA. É isso aí. Então, vamos saber, para não ficar aquele... o árbitro está ajudando o time tal, principalmente Varmengo, os antes. Varmengo. Vocês vão ter clareza do que está acontecendo. Vai ter mais transparência, vai ter mais... Isso vai ser bom para todos os times, vai ser bom para todas as torcidas. Pausa da data FIFA. Foi mais um assunto abordado. Assim como ocorreu no ano passado, mais uma vez não haverá jogos do Campeonato Brasileiro em data FIFA. Além disso, a competição terá intervalo mínimo de 48 horas entre o fim do período das partidas do Brasileirão. Porém, a medida não será válida na Copa América. Dessa forma, o Flamengo deve ter pelo menos 5 desfalques por até 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. Afinal, Arrascaeta, De La Cruz, Vinha e Varela são nomes certos na seleção do Uruguai e Eric Pulgar é titular absoluto na seleção do Chile. E há ainda a chance de rubro-negros serem lembrados no Brasil na convocação mais recente. Dorival Júnior vai levar, né, o lateral esquerdo Ayrton Lucas, né? Então, mudando aqui de assunto, Jorge Jesus pode bater recorde mundial. O velhinho tá botando para quebrar, rapaz. Veja só assim, o velhinho tá botando para torar lá no Al Hilal. Jorge Jesus, que conquistou a Copa Libertadores da América em 2019 com o Flamengo, derrotando o River Plate, mantém uma sequência positiva contra o Marcelo Galhardo. Em um período de 5 dias, sua equipe, o Al Hilal, venceu 2 vezes o Al Ittihad, com o placar de 3-1 no Campeonato Saudita e no jogo de ida das quartas de finais da Champions. Agora, se vencer o Al Riyadh, pode igualar a marca histórica de 27 vitórias consecutivas estabelecida pelo Denil Saints em 2016. É o clube que tem mais vitórias consecutivas no mundo do futebol. 27 vitórias. Jorge Jesus pode igualar se vencer aí o Al Riyadh, vencendo o Al Riyadh.
e vencendo o seu próximo jogo, ele passa a ter 28 vitórias consecutivas e bate esse recorde, que está sendo aí desde 2016. São 8 anos que esse recorde foi estabelecido e ainda não foi batido. 8 anos e Jorge Jesus pode igualar e pode ultrapassar. Bom, galera, são as notícias que eu tinha para trazer para vocês. Eu vou tentar ir atualizando a minha página azulzinha, hoje é dia de psicólogo. Vou lançar esse vídeo, me arrumar e partir o psicólogo. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, no Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!